E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus capítulo 24, versículo 27 e 28. São Mateus, capítulo 24, verso 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Grande Criador, pedimos que esta grande luz que sempre acompanha a mensagem da hora esteja manifestada em cada pessoa que crê nesta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Consciência obscurecida. Bem, estas palavras de toda maneira devem mexer com a gente, porque tudo se declara pela consciência. Tem pessoas que, como diz, não têm consciência. Então elas não têm um sentimento íntimo que as avisa que aquilo é certo ou que aquilo é errado. E a consciência está dentro do espírito. Você tem o de fora, que nós temos ali, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Isso é o que rege o ser humano de fora. Foi tudo pregado pelo profeta. Agora, dentro daquilo, dentro do corpo está o espírito,
onde está a imaginação, a consciência, a memória, a razão e o afeto. Dentro do espírito está a alma, o psíquico, que é a palavra semente, onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo, ele habita só ali, na alma. Não é questão do corpo. O corpo tem que estar preparado. Ele tem que passar pelo corpo, o espírito, e habitar na alma. O espírito, o profeta ensina que é a natureza, a alma é a natureza do espírito. Se aquela alma a qual nós nascemos sexualmente, aquela alma, aquela natureza, é a natureza daquele espírito de um corpo sexual. Depois é chamado a um novo nascimento. Então tem que mudar de natureza. Porque ao mudar de natureza, você tem que ver porque mudou de espírito. O que está agora agindo é o Espírito Santo. Então, você, tendo o Espírito Santo, você tem a natureza do Espírito Santo. A consciência sua, humanamente, ela pode te acusar, ela pode despertar em você aquele sentimento íntimo, que sempre te avisa de uma coisa ou de outra. A consciência está agindo, está viva, mesmo no sexual, no corpo sexual. E no novo corpo, que é a nova natureza, onde a alma está, agora ela habita na nova natureza. Tudo é novo, o espírito é novo e a natureza é nova. Por isso você não vai ao céu corpo de carne. A Bíblia diz: carne e sangue não herdam do reino do céu. Agora você tem dentro deste corpo o Espírito Santo e a alma, que é a natureza desse espírito. Esta alma, que é a natureza do seu corpo sexual, do espírito natural que está em nós, é dominado pelo novo nascimento. O novo nascimento está te preparando para o batismo do Espírito Santo. O irmão Brano ensina que o novo nascimento está ali na estatura, aos pés da estatura de um varão perfeito. Ele diz: é novo nascimento e fé. Aí depois de fé vem virtude, ciência, temperança, paciência, amor fraternal. Então tem que ter uma casa, um corpo onde a alma habita. Ela reflete o que está por dentro. A sua alma reflete o que está no seu espírito. E se a sua alma agora é nova, é uma nova natureza, é uma nova alma, então vai refletir o que está no Espírito Santo, porque você tem uma natureza hoje, não sua. É por isso que Paulo diz: agora não sou eu mais quem vivo. Não sou eu o Paulo, não sou eu aquele Paulo sexual, natural, que vive, mas é Cristo que vive em mim. Então agora era o Espírito Santo vivendo em Paulo com aquela alma, que é a natureza do Espírito Santo. A alma hoje do cristão é a natureza do Espírito Santo. A alma do homem normal é a natureza do seu espírito. Entende? Então, aquilo que a pessoa quer, o que o corpo acha bonito, então ela tem, tanto o homem como a mulher, tem aquele espírito do corpo sexual, então tem aquela natureza, que é a alma, aquele espírito, e deseja aquelas coisas do mundo, quer viver por aquilo. E
Pergunta, mas se você é um espiritual, não vive por coisas também do corpo? Vive. Só que tudo agora é dominado, porque agora a alma é outra. O desejo é outro. Mas o que faz com esse desejo desse homem natural, que você ainda é, essa mulher natural? Agora eles estão dominados. Tem um homem aqui dentro que domina esse homem de fora. O homem de dentro chama-se Espírito Santo. A alma, que é a natureza do Espírito, é a natureza do Espírito Santo, dominando a natureza do corpo, que está ali o Espírito, vivendo naquele corpo e te dando todos os apetites normais, naturais e também errados. O corpo faz isso. Mas quando você tem o Espírito Santo, a natureza de Deus, que esta é a única que tem a consciência correta, porque aí está no Espírito Santo, você tem a consciência do Espírito Santo, você tem a memória do Espírito Santo, você tem o arrazoamento do Espírito Santo. Agora não é mais arrazoamento do seu espírito que combate a palavra, mas agora é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer: você acha que isso é correto? Agora é o Espírito Santo. De primeiro é o meu espírito, a minha razão, a razão do meu espírito, do homem carnal, que dizia: isso é correto, mesmo não sendo correto. Foi exatamente essa natureza que disse para Eva: não tem nada mal comer do fruto, porque ela arrazoou no seu espírito, ela arrazoou, e a sua consciência, aquele sentimento íntimo, fez a escolha, porque não pôde lhe avisar do mal, porque faltava a consciência do Espírito Santo. Eu creio que o homem natural, ele não tem o que nós temos. Somos tecidos humanamente igual, mas quando você nasce de novo, você tem o batismo do Espírito Santo, tudo em você é diferente, porque agora você é governado por outra natureza, não é mais por aquela natureza mesquinha. Por isso não se briga com a mulher porque ela corta o cabelo, porque ela usa salto alto. Não se briga, é a natureza que está nela. Ainda habita nela a natureza da mulher exterior. Aquilo é o que habita nela. Ela ainda não foi batizada com o Espírito Santo. O dia que ela é batizada com o Espírito Santo, então aquela natureza não briga com a palavra, não arrazoa com a palavra, arrazoa com o seu espírito. Aí é aquela natureza que vai dizer: você acha que pode fazer essas coisas? E se a sua natureza humana disser que sim, aquela do Espírito Santo dirá não, porque a Bíblia diz não. Quando a Bíblia diz sim, você vai e faça. Quando a Bíblia diz não, se você fizer, a sua consciência, se é uma consciência de Deus, se é uma alma de Deus, se é a natureza do Espírito de Deus em você, te dá um sentimento íntimo que te avisa que aquilo é contrário. Você pode falar a palavra errada, a consciência avisa: você acha que fez certo? Se vocês notaram, a consciência do irmão Brana era a irmã Meda. Deixa eu mexer um pouquinho. Irmão Brana disse: se eles ligarem, avisa que eu não estou em casa, e correu para o fundo. Se for os advogados, avisa que eu não estou em casa, e correu para o fundo do quintal. Tudo bem. Quando ele voltou, que ele foi entrar em casa, Meda disse: crês que fizeste uma coisa certa? Aquilo mexeu, a consciência dele foi conscientizado pela esposa. É ali onde você cai em si. Ele diz: mas eu não estava aqui, eu estava lá no fundo. Ela diz: a consciência dizendo: mas você estava aqui quando o telefone tocou. É difícil, tem coisa. De todo jeito, irmão Brana não escapou da irmã Meda naquela hora. Você não escapa da consciência do Espírito Santo.
Você pode falar a coisa errada, fazer a coisa errada, mas o Espírito Santo, se está aí, você crê que você está certo nisso aí? Se você arrazoar, ele diz, mas já não te disse isso? Você sabia disso. Então você tem que conscientizar. Até parece que nós entendemos das coisas. Eu entendo o natural, eu entendo as aplicações de Mombrana, mas se for procurar, você entende o que é a consciência mesmo, o que é a alma mesmo, o que é o Espírito, só entendo o que o profeta prega. Não entendo mais nada, sabe? Não entendo mais nada. E quando eu estou sob inspiração para explicar alguma coisa, eu creio, isso daqui é a minha ajuda, eu aprendo com isso. Então, o que é a consciência? A consciência diz que é uma voz, um sentimento íntimo que nos avisa do que se passa em nós, reprovando-as. Aquilo está ali, está por dentro, você percebe. A gente não tem consciência. Quer dizer, não tem consciência, ela não tem sentimento íntimo do que é o bem, do que é o mal. E nós não somos como os animais. Porque os animais não têm sentimento de te dar um coice e depois chorar ali. Ou dê um coice no Osmar. Ele não tem, o animal não tem. Nós somos animais mamíferos, mas não somos como estes animais. Porque nós temos uma alma. Então a alma dá um sentimento íntimo. Agora você sabe que no espírito normal do animal, ele tem seu sentimento íntimo. Se você ataca a cria daquele animal, ele vai contra você. A galinha arrepia tudo e vai contra você. A vaca corre atrás de você. Porque tem um sentimento íntimo do espírito animal. Por isso, quando as pessoas fazem coisas ruins, pega criança, mata criança e joga no lixo, isso daí está provando que elas são piores que animais irracionais. Porque quando você é um animal racional, você raciocina, então você tem a razão do espírito para ponderar as coisas certas e erradas e saber escolher, mesmo sendo um homem normal, natural. E quando chega a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual? Então a coisa é diferente. Aí que você sabe fazer sua escolha. Por isso que se a pessoa tiver o Espírito Santo antes de namorar, ela casa certa. Senão, ela vai ter problema na vida. Por falta do Espírito Santo, que a natureza daquele Espírito, que é o do Espírito Santo, vai te orientar, vai te dar o sentimento não sexual, porque o sexual é o sentimento que vem do seu espírito, da sua primeira natureza. Então você tem aquele sentimento sexual. Todo homem, toda mulher precisa ter. Certo? Os animais têm. É o sentimento. Só que os animais, já aprendemos isso com o irmão Brando, os animais não têm sexo por prazer. O homem e a mulher que tem. Os animais não têm, porque lhe falta isto. Lhe falta o principal, a alma, para poder dar-lhe esse sentimento. Certo? Falta a alma. Então, tem, mas tem por necessidade de criação. Aquilo ali só para reproduzir. Não é como o homem e a mulher. Por isso, qualquer um de nós envergonhamos dos atos de uma cadela com vários cachorros atrás. Mombrana pregou isso no casamento de divórcio. Ele diz, é difícil falar num grupo misto, mas esta é a verdade. Se envergonha, mas ele diz, o pior são as mulheres dos Estados Unidos. Que a moral delas está mais baixa do que de uma cachorra. Pesado, né? Aí vamos falar do Brasil também. É a mesma coisa. Que se uma cachorra tivesse alma, ela poria roupa.
Ela faz o que faz, ela anda com vários cachorros atrás dela, porque ela não tem alma. Se ela tivesse, ela teria um só. E a mulher, muitas vezes, não está satisfeita com um, quer mais. O homem não está satisfeito com uma, quer mais. Está faltando o Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo ali dentro, para poder limitar seus desejos ou mudar seus desejos. Que continua o homem natural, a mulher natural, com seus apetites naturais, mas agora com o governo do Espírito, da consciência de Deus sobre sua própria natureza. Amém? Bom, não era disso que eu ia falar, né? Mas já falei. Simplesmente, creio que é para uma noção das coisas que a gente aprende na hora, assim. A gente aprende só de ler, a gente aprende. E eu vou aprendendo lendo a mensagem de Mombrana. A mensagem de Mombrana é o maior seminário meu. Isso daqui não precisa seminário. O maior seminário da Terra é a mensagem de William Branham. Não tem mestre, não tem professor que ensina isso. E ensina tudo certinho, dá de acordo com a Bíblia. A coisa está certo com a Bíblia. Te faz uma pessoa normal, equilibrada. O Espírito Santo vem para isso, é para equilibrar mentalmente o homem e a mulher. Os homens, as mulheres que têm o Espírito Santo são equilibrados. Eu sei que se você jogar para o Velho Testamento, você entra em choque com o que eu estou pregando, porque os homens são equilibrados, eles não matam, eles são equilibrados. Aí você joga para o Velho Testamento, mas lá eles matavam. O Espírito Santo foi derramado. Onde que o Espírito Santo foi derramado? Mas lá Davi tinha o Espírito Santo. Ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas lá era lei. Agora é graça. E agora depois da graça vem o reino. E antes do reino teria que ter a mensagem do Filho do Homem ainda na terra, para te preparar para levar no rapto para o reino. Isso vai pulindo a nossa vida. E essa carcaça sofre. Porque essa carcaça só quer o que não presta. Ela não almeja coisas boas. Carne só deseja as coisas mundanas. Ela é do mundo, ela é daqui. Não adianta você querer fazer sua carne e gostar das coisas do céu. Não, ela vai ser obrigada a suportar tudo. Porque a sua carne não é do céu. Você é do céu. Sua carne é da terra. Então todos os apetites, ações, desejos, sofrimentos, sensações, emoções do físico, na carne, você passa aqui na terra. Isso está aqui. Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a ter uma coisa melhor do que os homens do mundo. Você tem coisas do céu, mentalidade do céu. As da terra agora não são governadas, não governam mais, são governadas pela do céu. Agora, você tem uma consciência, que é a consciência da palavra, do Espírito. Você, por dentro, você já tem aquele sentimento íntimo que te avisa. Aí você sabe o que vai passar, o que vai sofrer, se prosseguir em desobediência. Já sabe. Bom, eu tenho algumas coisas aqui para ler para vocês, que eu creio que é muito importante. Mas são coisas conhecidas. Até de alma você já sabe, são coisas conhecidas. Mas são coisas inspiradas do momento, que está dentro de você. Você tem uma luta, mas está aí dentro. E o Espírito Santo também está aí dentro para poder vencer essa natureza ruim, dessa carne, que só deseja a coisa da terra. Você enche este vaso do Espírito Santo e não sobra lugar para as coisas da terra. Os homens de Deus fizeram isso, as mulheres de Deus do passado fizeram isso. Mas as que não eram de Deus, cada dia se depravavam mais. Elas pioram mais, porque elas estão trabalhando apenas na mulher natural, no homem natural.
no espírito natural, numa alma natural. E aquilo nunca conheceu o que é o Espírito Santo, os desejos dos céus, desejos de santidade e de limpeza, de pureza. Mas se você não tem este novo nascimento, então você sempre terá aquela natureza vulgar, te dominando a sua mente. O irmão Branham diz assim, é como um que toma cachaça. Ele diz, só dele ver o copo, ele já sente algo. Porque aquilo está dentro. E se for o natural, se vocês notarem, tanto para a mulher como para o homem, só de olhar na mulher já é um problema. Se você é simplesmente o homem natural. Se não tem nada que combate aquilo, mas se tem o que combate, graças a Deus. Aí você tem outra natureza lá dentro, que combate aquela natureza que está aqui na terra. É própria, a mulher para o homem para a mulher, são próprios. Agora tem o Espírito Santo que vem e domina aqueles sentimentos. É por isso que Jesus ensinou que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Agora por quê? No Velho Testamento era o coito. No Novo Testamento é só de olhar. Oh, mas a lei então... Aí alguém diz, a lei estava melhor então. Pecado era a ação. Não, agora na graça. A lei, diz o profeta, foi magnificada. Então melhorou a coisa. Não aboliu a lei, magnificou. Agora então, só de olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no coração. Agora você pensa bem o sofrimento, a luta que tem o mundo hoje. E os cristãos no mundo hoje. Onde eles vão, onde eles passam, com quem eles trabalham, que tipo de gente e que tipo de espírito você tem que ter, que é o Espírito Santo, para te advertir, para te ensinar, para te mostrar que aquilo não está bem, que não está certo. E por dentro, aquela consciência divina, aquele sentimento íntimo, que vem te avisar que aquilo não está correto. O homem natural vai com aquilo tudo, não tem nada que avisa ele. É só a natureza carnal. Então se torna um bestial em todos os seus atos e até sexuais. Irmão Branham está falando na mensagem Provando Sua Palavra. Esta foi pregada em abril, parece que foi em abril 65, essa daqui. A outra foi pregada em 64, que nós sempre lemos. 26 de abril de 65, segunda-feira à noite. Olha que mensagem de segunda-feira. Provando Sua Palavra. E que coisa que ajuda as pessoas, como pode ajudar. Gostaria, ele falou aqui antes, 185, é o meio da mensagem, 185. Tradução da Voz de Deus, mas esta roxinha. Tem uma foto aqui do irmão Livale aqui. Gostaria de mostrar-lhes simplesmente o que aconteceu na montanha. Quer dizer, o irmão Livale carregava aquela foto da montanha. E o irmão Branham queria mostrar o que tinha acontecido na montanha. O outro dia, quando todas as crianças da escola foram dispensadas, vocês devem notar quão grande foi aquele acontecimento. Que eles dispensaram as crianças da escola. Vão tudo embora? Tem um acontecimento aí. O dia todo é um acontecimento. Dispensa as crianças da escola. Pouco antes deste grande tema, e abriram esses 700. É a mesma coisa, a revelação dos 700. Pouco antes desse grande tema, a revelação dos 7 selos, as escolas dispensaram os alunos, as crianças. Quando as crianças da escola foram dispensadas, quando eu estava em cima orando,
aqui estava fogo exatamente como um funil descendo, então tornou a subir e explodiu, e deu a volta e tornou a descer. Isso foi o que ele disse. O que ir dizer ao povo? Agora tem que ter consciência. O que eu tenho que falar para o povo? É um sentimento íntimo. Foi Deus que falou para eu entregar isso. Aquilo que estamos pregando, irmão, é Deus que falou para o profeta fazer e nós estamos fazendo. Nós estamos dando sequência àquilo. E vai uma consciência. Como está a nossa consciência? Pode pensar assim, como dorme uma pessoa com a consciência carregada de adultério? Como ela pode dormir? E dorme. Como dorme uma pessoa com a consciência carregada de assaltos, de crimes? Talvez dorme assustado, qualquer coisa. Como dorme a consciência dos ladrões? Como eles podem dormir bem e a consciência como está? Qualquer barulho, qualquer pessoa, é a polícia. Talvez não tenha nada a ver. É um parente. Ele já está de olho para ver se é a polícia. É a consciência. O que está acontecendo é algo no íntimo da pessoa. Aquilo ali está um sentimento íntimo de culpa. E qualquer coisa mexe com ela. A gente precisa ter isso daqui dentro de nós, irmãos. Qualquer coisinha que nós fazemos de errado, temos que ter um sentimento dentro de nós, que é a consciência que dá um sentimento. Estou culpado, preciso consertar. Está mal com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais. E precisa acertar. Não estou bem com meu irmão. Você tem que ter esta consciência, um sentimento íntimo, que precisa acertar aquelas coisas. Aí você vai dormir. Por que orar na hora de dormir? Você ora e se descarrega. Você ora, você tira a culpa. Por quê? Porque na hora você confessa seus pecados, seus erros, e vai dormir em paz. Dorme que não precisa nem um comprimido. O comprimido é oração, o comprimido é uma consciência tranquila. Eu sei que tem alguém, aqueles que, por problema mental, precisa de tomar um remédio para dormir. Vocês vão ter que me entender aqui agora. É os dois lados. Tem uns que já têm o problema mental. Aí precisa de um comprimidinho para dormir. Se você está tomando, continue tomando. Para dormir. Agora, nós que nunca precisamos de tomar um comprimido para dormir. Só de você perder o sono, você já sabe. Tem um sentimento íntimo. Você acorda, tem algo na sua consciência que não deixa você bem, não deixa nem você dormir. Acorda, ora, lembrou de alguém, ora por aquele alguém. Alguma coisa está ali dentro, um sentimento. Isso é uma alma, uma natureza que está ali dentro, a sua consciência. Não é mais dominada pelo espírito do homem natural, agora é o espiritual. Qualquer coisa que faz, quer acertar. Paulo mostrou isso tão claro. Ele diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Paulo não falou assim, ó, o crente não pode irar de jeito nenhum. Não, ele diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Por quê? Olha, a falta do Espírito Santo, da consciência de Deus, leva você a falar uma palavra má para a esposa e não pedir perdão, não pedir desculpa. Ah, mas eu sou macho. É macho errado. Então vamos falar que o que os outros é machucado. E se não é machucado, é o que machuca os outros, é o que fere o sentimento dos outros. Mas tem hora que eu sou homem, não posso fazer isso. Vocês têm que pensar em Brana, que era homem também, e
Todo o erro que ele cometeu aqui, ele falou até para nós, até nas mensagens. Acertou as coisas. E nós queremos achar que somos alguma coisa? Não, nós precisamos de ver. O Espírito Santo é para isso. Eu não admito dons na minha vida que me façam um pregador e que não me dê correção de meus erros. Eu dispenso meu dom, eu dispenso minha sabedoria, minha inteligência, meu conhecimento. Se não me dá um sentimento, quando eu pratico uma coisa errada, falo uma palavra que não devo falar, uma ação indevida e que não volto atrás a corrigir, dispenso meu dom de pregar. Não adianta eu ter um dom de pregar. Não adianta eu querer mexer com a consciência dos outros, quando eu mesmo não tenho algo que mexa com a minha consciência. Dispenso o meu dom de curar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei os enfermos, expulsei demônios, fiz tudo isso em seu nome. Olha, afastai de mim, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, nunca tiveram a minha consciência. Nunca receberam minha advertência. A minha alma, a minha natureza, nunca te advertiu. Então não é isso que eu quero. Não quero dons. Quero sua palavra. Alguém diz: porque o dom te faz uma grande pessoa. Mas a palavra não. A palavra te faz consertar toda hora. E você ter um dom, não. Você pode ter dom e não ter nada que mexa com a sua consciência para consertar sua vida a cada momento. Branham era diferente, tinha dom e a palavra. Cada coisa que ele fazia de errado, a palavra vinha e mexia com ele. Ele consertava a consciência, ali estava. Sentimento íntimo que o avisava: você fez a coisa errada. Tem hora que eu te disse, a esposa do irmão Branham era a consciência dele, era o sentimento. Ela vivia com ele. Não pode, esse homem faz tanta coisa, tudo certo. Isso daí, você acha, Branham, que fez isso certo? Então tem hora que nós ter uma esposa que nos corrige em certos pontos que fizemos a coisa errada, falamos a palavra errada, tem que fazer é murchar o tupete. E ela também da mesma forma, entender que quando tem uma coisa errada e que o marido vai falar, tem que abaixar o tupete. É bom ter esse sentimento íntimo, essa consciência despertada, que você vê as coisas. Tem gente que não vê o mal, mas também tem uns que não vê o bem. Tem gente que não vê o mal. Eles fazem, eles cometem coisas, eles fazem negócio, eles andam com os outros e não percebem, a consciência deles está morta. Deixa um crente batizado com o Espírito Santo passar por esse mesmo problema para você ver como em todo lugar que ele for, ele vai dar um problema, porque ele vai ter que consertar aquilo. Os outros vão achar ele chato, porque ele não vai fazer as coisas de uma forma errada, como o outro faz, e pode ter o nome de crente do mesmo jeito, tanto o homem como a mulher. Tem que sentir um sentimento de culpa. Podia até pregar uma mensagem assim: sentimento de culpa. Tem uns que não têm sentimento. Então, se praticam mal, não tem sentimento. Se tem coisas boas, não tem sentimento por aquilo também. Olha, se o coração do povo não sente pela revelação dos 7 trovões, como estão mal de consciência. Irmão Branham chamou consciência obscurecida, apagada, que não dá para perceber as coisas. Não que Deus não tenha feito as claras. Tem, Deus nunca faz as coisas escondidas.
Deus faz as coisas claras. É a consciência do homem que está obscurecida para não perceber, captar, ver, sua consciência vê. Ela tem um sentimento. Ela percebe. Mas é muito mal hoje o que Deus fez, a revelação dos 7 trovões, o novo nome, e crentes da própria mensagem com consciência obscurecida, que não dá para eles perceberem o que Deus fez, a sua consciência não lhe mostra esse sentimento íntimo, um sentimento íntimo com a palavra, e diz, isso é bom demais. Esse é o sentimento com a palavra. Você ouve a palavra e sente aquela palavra em você, e você tem que dizer, isso é bom, isso é maravilhoso, eu preciso disso. Qual crente não precisa da revelação dos 7 trovões? Quando William Branham diz que sem os 7 trovões ninguém irá no rapto, precisamos de uma fé que está nos 7 trovões. Como poderíamos estar esses crentes mornos na igreja a vida toda, sem ter aquele sentimento profundo e uma consciência que nos desperta e pergunta para nós, onde você está, rapaz? Que não sente nada, não tem nada íntimo. Está faltando o quê? Já revelei toda a minha palavra, já dei o que tinha que dar para você. Não sentes nada. Onde está sua consciência? Quantas coisas faz por você? Onde está sua consciência que não percebe? Não tem um sentimento íntimo daquilo que tenho feito, que tenho te curado, tenho te salvado, e por último vim e revelei a palavra, o que eu disse que ia fazer por 2000 anos. Eu vim agora e fiz. Que consciência obscurecida é essa sua, que não percebe o que está acontecendo no momento? Falta do Espírito Santo, falta da natureza de Deus. Não vamos deixar que as coisas normais da vida, o corre-corre da vida, o dinheiro, a fama, a mulher, os filhos, venha obscurecer nossa consciência, de não percebermos aquele sentimento pela revelação. Ao tocar na coisa errada, ao tocar, ao falar, ao olhar, tem que haver por dentro um sentimento, lá por dentro, íntimo, um sentimento que mova e diz, acha que fizeste a coisa certa? Aí depois volta lá, querida, me desculpe porque fui grosseiro com você. Talvez ela até cansa de tanto perdoar. Mas como é 70 vezes 7, ela diz, vamos perdoar. Certo? Também não é aquela, ó, até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ficar só pedindo perdão? Eu já pensou bem se Deus falasse para nós, até quando você vai ficar só pedindo perdão? Ele te perdoa constantemente. Agora você tem que ter por dentro o sentimento íntimo, que vai te dizer, estou certo e estou errado. E se estou errado, eu tenho que admitir que eu estou errado. Uma criança que fala para nós, está errado. Quem já não foi corrigido por criança? Você se enerva, agita, vai num filho, fala uma palavra errada, o menino diz, pai. O que é que quis dizer? Olha a consciência. Mexeu. Sabia que não podia falar aquela palavra. Expressou, foi. É o corpo, é a carne. E se a criança não te repelir, o Espírito Santo vai te repelir. Vai te dizer que você fez a coisa errada, que você falou a palavra indevida, mesmo na correção dos filhos. Que vai com nervosismo na correção e fala uma palavra que não deve falar. Amém? Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês têm sido culpados de alguma coisa? Alguém já te corrigiu? Alguma consciência te corrigiu? Alguém que na hora a sua consciência não trabalhou, você fez, aí depois que fez, a consciência trabalhou. Aí em si, fiz errado. Você pensa que vai dormir com aquilo? Não, vai lá e acerta. Vai e acerta.
Então é que dorme com aquilo. Tem crente que espera para a ceia. Ô, crente infeliz. Esperar para a ceia. A ceia é aquela hora. Isso é hora de festa. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu, a ceia no céu. Um pecador se arrependendo, o pecador arrepender só lá fora. Não, é o crente mesmo. Fala uma palavra indevida, age erroneamente. Agora, escuta mais um pouquinho. Aleluia. E a ciência tirou fotos disso. E coisas tais, indagou acerca disso. Me parece que até aqui, parece que não estava tudo claro. Estava, sabe o que você quer ver? Disseram, onde está isso? O que aconteceu? Eles não conseguiram decifrar isto. Veja, a ciência não conseguia decifrar aquilo, aquela manifestação, aquela nuvem sobre o monte pôr do sol. A ciência não conseguiu, tirou foto, indagou. Tudo nós sabemos, isso daí. Olha a ciência, os cientistas da mensagem, os teólogos da mensagem. Tudo sabem, mas e os trovões? E a terceira puxada? E o novo nome? Você acha que está escondido? Não. É consciência obscurecida. Escuta. Eles não conseguiram decifrar isto, vejam. Isso não se faz escondido. Essa coluna, essa nuvem, isso não se faz escondido, não tem jeito de fazer isso escondido. Tem 48 quilômetros de altura, 43 de largura. Isso não se faz escondido. Todo mundo está vendo, olha aí, olha o olho da câmera, fotografando. Isso não se faz escondido, mas os homens não vê, não tem consciência para ver, é obscurecida. A ciência não consegue. O crente do dia andou com o irmão Brana e não viu. A consciência de pregadores estava uma consciência obscurecida. O profeta, vou repetir, isso não se faz escondido. É só consciência obscurecida. Não está escondido, está às claras, todo mundo pode ver, está tirando foto disso. Eles não decifram o que é, mas Deus não faz essas coisas escondidas, não. Está para vocês verem. O que está acontecendo então, Brano? É a consciência do povo. É o sentimento íntimo, que não dá para detectar aquilo, a consciência deles não dá para detectar aquilo. E profeta pregou, e vem prega a abertura, a revelação dos 7 selos. Nem pregou a abertura, a revelação dos 7 selos. Ele pregou. Não foi nem só a abertura dos 7 selos. Ele fala em abertura, mas é a revelação dos 7 selos. Ele pregou, mas a consciência obscurecida, em trevas, a consciência em trevas. Eva não sabia que ia levar nós todos para a morte. Ela já não tinha ouvido isso? Adão não tinha falado para ela, quando Deus falou para ele. Ela sabia dessas coisas, mas o arrazoamento no seu espírito, na sua carne, fez a consciência obscurecer para ouvir o que Deus queria falar, lá no íntimo, no sentimento do espírito, no íntimo, e dizer para ela, não faça isso, é errado. Ela parou e arrazoou no seu espírito. Quando você arrazoar no Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dizer, você acha que isso daí está certo? Aí você diz, eu acho que sim. Ele diz, não, o arrazoamento é no Espírito Santo. Quando é no Espírito do homem, aí o que ele vai ouvir? Olha, isso está certo. Isso está certo. Aí não tem um combate àquilo. Dizer, não, a palavra diz não. Se Eva tivesse dito claro para a serpente, se Adão tivesse dito claro para Eva. A questão é que na hora do pecado, a carne não dá conta. A carne cai. Aí depois que cai, caí, aí chora.
Aí chora, já caiu mesmo, aí chora. Mas não chorou para não cair. Tinha que chorar para não cair. Chora hoje, chora amanhã, e ora e chora para não cair. Aí não cai, mas não, cai e depois ora e chora. Você vê como a coisa é errada? Nós temos que ter o Espírito Santo para nos advertir de que aquilo é errado e antes de cair, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Qual é o Espírito que está pronto? É o Espírito Santo. A carne é fraca, porque o meu Espírito, ele está pronto para fazer a coisa errada. Mas o Espírito Santo, que domina o meu Espírito, ele está pronto para fazer o que é certo e rejeitar o que é errado. É tão simples isso daqui, mas são coisas profundas. Isso não se faz escondido, é só consciência obscurecida. O novo nome não está escondido, 7 trovões não está escondido. É só consciência obscurecida do povo da mensagem, dos pastores da mensagem, dos membros da mensagem. É consciência obscurecida. Mas Deus não fez as coisas escondidas. Ele mandou tirar fotografia. Ele disse para o profeta, diga que eu estou aí. Vira a foto um pouquinho para a direita. Olha ele aí, ó. Por que a mente dos outros estava obscurecida? Tem outra mensagem aqui, a mensagem testemunho, onde o irmão Brana mostra claramente, ele diz, vocês veem até as asas dos anjos. 32, testemunho. E bem de pé embaixo disso, um homem que está sentado presente agora, estava de pé ali ao meu lado, quando 7 anjos desceram de Deus, visivelmente de pé bem ali. Deus não faz as coisas escondidas. E falaram-me acerca do fim do tempo e estas revelações e coisas do livro de Apocalipse, os 7 selos, e disseram, volte para casa e um a um trará a mensagem. Um a um, você sabe que era um a um, era cada anjo daqueles 7 anjos ia trazer a mensagem. E eu te pergunto, o anjo de Brana não trouxe a mensagem? 6 anjos trouxe 6 selos e o 7º selo não veio, sendo que ele estava pregando o que cada anjo trouxe para ele falar para nós. Era o mistério do dia, não é obscurecido, era Deus em carne, era Deus em Brana. Esse é o mistério do dia, é a mensagem do 7º anjo. Tudo foi revelado, tudo claro mesmo, claro. Deus não faz nada às escondidas. É só consciência obscurecida. É isso mesmo. E aquilo subia e começou a ficar branco à medida que subia bem alto. Há uma explosão que sacudiu as montanhas. Deus faz barulho. Ele podia ter feito aquele silencioso de noite, quietinho, que ninguém ficar sabendo. Não, Deus não faz coisa escondida, não. Ele faz todo mundo ver, não entende, mas que ele faz, ele faz. Ele faz, o povo não entende, porque é consciência obscurecida, não pode entender, a consciência não capta aquilo, não pode entender, e Deus continua fazendo. Continua fazendo. E fez durante o dia inteirinho, quando chegou no entardecer, ele mostrou a coisa mais clara ainda. Porque no entardecer haverá luz. Que luz? Você viu aquela luz lá no Monte Pôr do Sol? Ele não diz que era trevas, Deus é luz. Aleluia. Bem alto, e há uma explosão que sacudiu as montanhas, até que rochas do tamanho de um balde caíram das montanhas desse jeito. Foi despejado lá de cima, tamanho de um balde. Deixa eu terminar esse parágrafo aqui, nem terminei. É um parágrafo só e muito comentário, né? Isso não se faz escondido, é só consciência obscurecida. Escuta o que ele vai falar agora. Nunca. Jesus, quando ele esteve aqui, houve milhões de pessoas que nunca souberam que ele esteve na terra. Ele esteve, passou por eles, mas consciência obscurecida, não viram que ele era ele. A samaritana disse, sou eu que falo contigo.
Para o ceguinho, que foi curado, sou eu. Sou eu mesmo. Para as Maria, sou eu. Por que vocês procuram aí o vivente entre os mortos? Ele não está mais aí, não. Mas os demais, consciência obscurecida. Eles não souberam. Milhões de pessoas que nunca souberam que ele esteve na terra. Sim, haverá milhões hoje que não entenderão. Dezenas de milhões deles que não entenderão. Consciência obscurecida. Deus fez as escondidas? Não, Deus fez as claras. As escolas dispensaram os meninos, as crianças. Vamos embora, para vocês verem mais claro lá de casa, olhar para a montanha. O dia inteiro, não precisa nem de estudar. Olha para a montanha. Você não precisa de estudar hoje não, está dispensado, vai para casa. Eu ia falar, mais outra coisa, sinais. Qualquer hora tem que passar por isso, coisas conhecidas. Mas haverá aqueles a quem isto é enviado, eles entenderão. Agora, passou Brana por todo lado e eles não entenderam que era Deus encarnado, e pregadores da África, pregadores do Canadá, dos Estados Unidos, do Brasil, dizendo, eles estão dizendo aí que Brana foi Deus. Será que eles não viram Brana pregar? Eu acho que eu devo... Será que eu marquei? Marquei. O 194 dessa mensagem, provando sua palavra, só no meio, o último capítulo do evento, pouco antes do filho prometido chegar, houve 3 homens que desceram do céu, um anjo, 2 anjos e Deus. Não deram para perceber? Ele diz, 3 homens desceram do céu. Quem falou foi Brana. Foi Brana que falou que Billy Graham desceu do céu, que Oral Roberts desceu do céu. São 3, 2 anjos e Deus. Quando chegou nele, ele ficou quieto. Esse é o mistério. É só você olhar e ver. Detecta a coisa, prova. Deus está fazendo as claras, as vistas. 2 anjos e Deus. Se Billy Graham era um anjo, se Oral Roberts era um anjo, Brana era Deus. Era Elohim em carne. Eles não puderam ver. Eles ficam somente com aqueles 2 anjos. A igreja eleita, a semente real de Abraão, fica com Deus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque em tempo fomos despertados e o Senhor tirou aquela mente, consciência obscurecida de nós. Porque não é só os olhos deles que estão fechados, não por fora, Senhor. É por dentro, lá na alma, o espírito deles, a consciência deles, que é dentro do corpo, também está fechada, obscurecida. Mas o eleito não, Senhor. O eleito, os olhos de fora está esclarecido e a consciência de dentro também está esclarecida. Mas aquele que não tem eleição, os olhos de fora não vê e a consciência de dentro está obscurecida pela sua alma, a natureza do seu espírito, que só crê em interpretação e não na realidade dos fatos. Mas nós cremos na realidade das coisas. Obrigado por estas verdades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.